Olá, pessoal. Então, vamos falar sobre as leishmanioses, tá? Que são doenças bastante importantes aqui na nossa região. O Brasil configura aí um país de grande importância, né, com uma relevante taxa de prevalência das leishmanioses, tanto tegmentar quanto visceral, né? E aí a gente vai falar aqui, abordar alguns aspectos sobre as leishmanioses de uma forma geral, né? Vamos dividir aqui, mas tentar trazendo as duas principais formas de leishmaniose, as leishmanioses tegmentares, né? Com as suas diferentes formas clínicas, e a leishmaniose visceral em paralelo, né? A gente vai trazer aí de forma paralela essas duas grandes formas de manifestação clínica dessa enfermidade causadas pelo protozoário do gênero Leishmania, tá? Então, quando a gente fala em leishmanioses, a gente tem uma definição aqui, né, da OMS, dizendo que é uma doença relacionada à pobreza, ela afeta os mais pobres dos pobres e está associada a desnutrição, migração, moradias inadequadas, analfabetismo, deficiência do sistema imune e falta de recursos. A doença também está ligada a alterações ambientais como desmatamento, urbanização desorganizada e migração de pessoas suscetíveis e áreas endêmicas. Então, juntamente com outras doenças, a leishmaniose é uma enfermidade que ocorre principalmente naquelas áreas, naqueles países em que a gente vê uma desigualdade social muito grande, com uma população pobre, bastante vulnerável, onde se tem uma taxa de educação muito deficiente, condições socioeconômicas muito também deficientes, enfim, várias outras coisas, e associado a isso, algumas alterações ambientais que favorecem a disseminação e a manutenção do vetor da leishmania, né? Então, o vetor, ele é um inseto, né, muito semelhante ao mosquito. Esse mosquito culicide, né, que transmite dengue, chikungunya, zika, mas não é aquele mosquito propriamente dito, é outro tipo de inseto, que são os flebotomíneos. Eles se adaptaram muito bem às condições ambientais que lhes foram impostas pela ação do homem no ambiente, e hoje a gente vê a leishmaniose, por exemplo, no Brasil, de uma forma totalmente urbanizada, pois a leishmania acontece, que ocorre em vários animais reservatórios, né, animais silvestres, num ambiente completamente silvestre, há muitos anos, mas com essa ação humana em algumas áreas, né, modificando esse ambiente, a gente vem observando cada vez mais a urbanização, o processo de urbanização da leishmaniose, principalmente quando a gente fala de leishmaniose visceral, mas na leishmaniose tegmentar também. Então, isso acontece principalmente naqueles países em que a gente tem essas condições de moradia, de crescimento desordenado de centros urbanos, com grandes aglomerações, falta de saneamento básico, falta de educação, enfim, todo um cenário que favorece a disseminação dessa doença. E, infelizmente, o Brasil está nesse rol, né, de países que se enquadram com essas características, tá, que a gente comentou aqui. Mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo da aula. Então, aqui, ó, uns dados da Organização Mundial de Saúde, onde fala que aproximadamente mais de 200 milhões de pessoas vivem em área de risco, né, da infecção por leishmania. Então, vejam que é uma realidade muito triste, né, são vários países no mundo, e aí muita gente vive nessas condições sobre-humanas de vida, e estão expostos a essa infecção, né.
Isso se dá principalmente com o aumento da pobreza no mundo, né? Então, notadamente, é óbvio que nesses países onde a desigualdade social ela já é muito evidente. E aí a gente observa nos países já a emergência da leishmania, em outros ocorrendo reemergência, e o processo de urbanização que a gente que a gente comentou anteriormente, tá? Devido àquela ação antrópica, né? Aquela ação do homem em determinadas áreas que favoreceram a chegada e adaptação do lutzomia, do flebotomínio, o vetor da leishmania, em áreas completamente urbanas, tá? E muito provavelmente devido aos processos de desmatamento, acúmulo de lixo, crescimento desordenado dos grandes centros dos grandes centros urbanos, as periferias aí se alastrando e se misturando a essas áreas periurbanas, com algumas áreas de mata secundária e aglomeração de pessoas em condições de vulnerabilidade muito grande, né, desnutridas, com comorbidades, com o sistema imunológico comprometido. Então, são pessoas que realmente ficam muito vulneráveis à infecção pelo parasito, né? E essa convivência dessas pessoas com esse ambiente, que traz também alguns animais silvestres, que são reservatórios naturais do parasito, e que frequentam esse ambiente também, favorecendo ou aproximando o parasito do homem, né? O parasito que está ali nos animais do homem. E essa aproximação e a transmissão vai ser feita através do flebotomínio, que vive ali nesse ambiente tão propício para a sua reprodução. Tá? Então, quando a gente fala em leishmaniose visceral, temos aqui esses países em vermelho escuro, né? Aqui a Índia, alguns países da África, e o Brasil nas Américas, se destacando como as principais áreas de transmissão de leishmania, onde se concentram a grande maioria dos casos de leishmania no mundo. Tá? Infelizmente, nós estamos nesse rol de países onde acontece uma grande quantidade. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, né, e datam de 2018. Já na leishmaniose tegumentar, nas leishmanioses tegumentares, esse panorama é um pouco diferente. Há alguns países aqui do Oriente Médio, outros países da África e América, né? Também, mais uma vez, o Brasil está aqui, né, representando uma grande quantidade de casos no mundo, tá? A Organização Mundial de Saúde fala que em se tratando de leishmaniose tegumentar, né, ou leishmaniose cutânea, mais de 350 milhões de pessoas encontram-se em áreas de risco, justamente nessas áreas, tá? E a gente tem aqui nas Américas, Brasil, Venezuela, Peru, tá? Alguns países de grande importância, principalmente aqueles que fazem parte da Amazônia, tá? Onde tem uma área de mata muito, muito grande ainda, né? E que acontecem muitos casos. Mas a gente não pode esquecer de falar que, apesar de no Nordeste ter muita leishmaniose visceral, acontece também a leishmaniose cutânea, tá? E em outros estados do Brasil também. Falando aqui do nosso estado, né, eu trago algumas manchetes, né, e onde se observa nos últimos anos um aumento dos casos de leishmaniose no estado. Tá? Então, vem se dando muita importância, vem se falando muito sobre leishmaniose justamente por causa desse aumento do número de casos. Recentemente, a gente teve um número, né, de casos muito alto, onde teve, em 2018,
né, 7 pessoas morreram com leishmaniose visceral aqui no estado, e aí observa-se, então, que leishmania, ou leishmaniose, né, a doença, ela está muito descontrolada, né, em várias áreas do mundo, e o Brasil está nesse processo, e o nosso estado, infelizmente, também, a gente observa essa situação atual, tá, de aumento do número de casos a cada ano. Bom, então as leishmanioses, elas são doenças, né, são enfermidades causadas por um protozoário da família Trypanosomatidae, que é a família que abriga também o gênero Trypanosoma, que já foi falado aí para vocês, que são aqueles parasitas causadores da doença de Chagas, né, Trypanosoma cruzi. Então, no gênero Leishmania, a gente tem 2 grandes grupos, né, 2 subgêneros, Leishmania com o subgênero Leishmania e Leishmania com o subgênero Viania. E aí, no subgênero Leishmania, a gente chama a atenção para o complexo Donovani, onde se encontram as espécies e subespécies causadoras da leishmaniose visceral, tá? E aí no Brasil, a espécie que é responsável pela leishmaniose visceral americana é o Leishmania infantum chagasi, tá? É uma subespécie da espécie infanto, então é gênero Leishmania, subgênero Leishmania, espécie infanto, subespécie Chagas, tá? Se vocês observarem alguns livros mais antigos, vocês vão ver ainda com apenas a nomenclatura Leishmania Chagas, em outros somente Leishmania infanto, e trazia-se essas informações achando-se que eram espécies diferentes, e depois observou-se então com os estudos moleculares, que trata-se de que essa subespécie trata-se de uma subespécie da leishmania que veio trazida do Velho Mundo, né, no período de colonização. Então, hoje já se tem, na nomenclatura mais atual, essa subespécie causadora da leishmaniose visceral, que é a Leishmania infantum chagada. E aí a gente tem esses outros complexos, tá? Trópica, major, etiópica e mexicana, causando as leishmanioses cutâneas, e aqui no subgênero Viania, outros complexos brasilienses, guianenses, Naft e Lanzoni, também causando aí as leishmanioses cutâneas. E aí vamos observar que existem várias espécies de leishmania nesses complexos, tá? E isso se dá, né, essa classificação se deu com a observação das diferentes formas clínicas da leishmaniose. Então, observa-se que determinadas regiões existem espécies de leishmania que são um pouco diferentes de outras e que causam, consequentemente, e essas diferenças não se tratam apenas de diferenças genéticas, mas que também a manifestação clínica, ela diverge. Então, por isso que elas são classificadas, né, um pouco confuso, um pouco complexa aí a classificação taxonômica desse gênero Leishmania, devido a essa diversidade de manifestações clínicas, de hospedeiros invertebrados, né, das espécies de lutzomia ou de flebotomíneos que transmitem leishmania. Então, a gente vai falar daqui a pouco que existem espécies que transmitem apenas a leishmania, causadora da leishmaniose cutânea, e existem espécies que transmitem apenas a Leishmania infantum chagasi, que é a causadora da leishmaniose visceral. Então, por isso, por todo esse conjunto de características clínicas, biológicas, genéticas, tem todo esse panorama aí na classificação taxonômica do gênero. Então, a gente tem aí
um painel, né, da situação epidemiológica ou dos elos epidemiológicos na transmissão da leishmaniose, onde a gente tem o vetor do gênero Lutzomia, que é um flebotomínio, é um inseto que se assemelha muito aos mosquitos, esses mosquitos comuns que a gente tem no nosso domicílio, né, a famosa muriçoca que transmite dengue, chikungunya, zika e etc., mas não se trata daquele inseto especificamente. O flebotomínio, ele tem algumas características diferentes, e eles são especializados, vamos dizer assim, em transmitir leishmania. E aí eles representam o principal elo aí entre os animais silvestres, os reservatórios silvestres, tá, das espécies de leishmania, os reservatórios urbanos ou periurbanos, né, como os roedores, por exemplo, os reservatórios domésticos e o homem. Então, o elo aí que vai trazer a leishmania desses reservatórios, que muitas vezes eles vivem na natureza e não adoecem não apresentam nenhuma manifestação clínica pela infecção da espécie de leishmania, eles são assintomáticos, estão ali na natureza normalmente e convivem há muitos anos, né, o parasito e esses hospedeiros, esses reservatórios. E por uma situação que foi provocada, provavelmente, né, pelo próprio homem, né, com a mudança do ambiente, com o desmatamento, com o crescimento desordenado das cidades, ocorreu a aproximação de outros reservatórios com esses animais silvestres, e o elo continuando sendo o flebotomínio, que se adaptou a essa nova realidade de ambiente e trouxe a leishmania desses reservatórios para os hospedeiros domésticos ou peridomésticos, vamos dizer assim. Inclusive o próprio homem, o que fala-se, né, o que se observa é que o homem causou essa modificação ambiental e trouxe a leishmania para favorecer um processo de urbanização da leishmaniose. Tá? Então, o que a gente vê hoje é uma leishmaniose bastante urbanizada. Tá? Então, devido a essa modificação ambiental promovida pela ação do homem, né, com o crescimento exagerado, o desordenado das cidades e de forma descontrolada, sem muito planejamento, com desmatamento e aquelas áreas de aglomeração, de casas sem saneamento básico, onde tem animais convivendo ali, muitos animais, muitos reservatórios, enfim, todo um ambiente que favorece a manutenção do flebotomínio, e aí esse flebotomínio faz esse elo, tá? Entre a leishmania que estão nos reservatórios, que agora ficam nessa área periurbana e silvestre, e os reservatórios ou os hospedeiros suscetíveis que estão na área urbana, tá? Então, mais uma vez, a gente fala e ressalta aqui que o flebotomínio é o principal ator aí nesse processo, ou nessa dinâmica epidemiológica da leishmaniose, tá? Porque ele é o vetor especializado nessa transmissão. Bom, então, quando a gente fala mais especificamente desses hospedeiros vertebrados, a gente tem esses hospedeiros domésticos, tá? Uns reservatórios em se tratando de leishmaniose visceral e no ambiente urbano, o cão é o principal hospedeiro, né, o principal reservatório da enfermidade. Alguns roedores também representam uma grande importância no ciclo epidemiológico da doença em áreas urbanas.
E nessas áreas silvestres ou sinantrópicas periurbanas, aí a gente tem alguns marsupiais, né, como esse gambá, alguns canídeos silvestres, como o cachorro do mato, raposas, que circulam, né, ao redor desses, na periferia de alguns centros urbanos, em áreas ainda onde existe matas, alguns restos de matas ou matas secundárias, certo? E o principal elo entre esses vetores, esses reservatórios, desculpem, é o lutzomia, tá? Que ele se alimenta do sangue desses animais silvestres, que no caso aqui, por exemplo, do gambá, ele é um hospedeiro assintomático, é um reservatório realmente que ele abriga o parasito e não apresenta doença. Então, o lutzomia se alimenta desse indivíduo infectado e assintomático e vai se alimentar de outros reservatórios que estão no ambiente urbano, tá? E aí, em alguns casos, eles também podem ou não adoecer. Só que nesse espaço aqui, o homem também pode estar convivendo muito próximo a esses hospedeiros ou esses reservatórios. E aí, o homem torna-se um hospedeiro acidental da leishmania. Já falando de leishmaniose tegumentar, aí a gente tem uma variedade maior de reservatórios. Aí a gente tem, além dos gambás e dos canídeos, os edentatos, né? A gente tem o bicho preguiça, os tatus, tá? Tamanduás também, tá? E na área urbana, os equídeos, tá? O cão já não representa uma importância tão grande no caso como um reservatório urbano na leishmaniose tegumentar. Como ele é tão importante na leishmaniose visceral. Nessa tegumentar, o cão não é um reservatório urbano tão importante, tá? Mas aí entra o cavalo, e aí a gente tem alguns centros urbanos, o cavalo como um animal de trabalho de muita gente, né, de muitas pessoas, que vivem justamente naqueles ambientes que são muito desprovidos de infraestrutura, né? E aí esses animais, eles ficam expostos ali, e o lutzomia vai fazer o elo, né, entre animais silvestres, esses animais domésticos e o homem, mais uma vez, nessa cadeia de transmissão. Bom, então a gente tem falado tanto desse importante elo, né, do vetor transmissor da leishmania. Ele é um inseto que é muito parecido com o mosquito, só que ele é bem menor, né, ele chega a medir no máximo 3 milímetros de tamanho. É conhecido popularmente como mosquito palha, birigui, cangalhinha, tatuquira, dependendo da região. Ele praticamente não voa, ele voa muito pouco, tá? Então, ele tem esse aspecto, né, de bastante cerdas recobrindo o corpo, essas asas sempre apontando para cima, tá? Então, ele pertence a essa família Psicodidae, gênero Lutzomia, e quando a gente fala em leishmaniose visceral, o Lutzomia longipalpis é o principal transmissor, tá? É ele quem transmite a leishmania infantum chagas. Já quando a gente fala em outras, nas leishmanioses cutâneas, existem várias outras espécies de lutzomia que podem transmitir. No Brasil, já existe registro na literatura, no estado do Mato Grosso do Sul, a transmissão de leishmania infantum chagas por outra espécie de lutzomia que não é o longipalpis, é o Lutzomia cruzi, tá? Mas ainda assim, o Lutzomia longipalpis é o principal vetor transmissor da leishmania infantum chagas, que é a causadora da leishmaniose visceral americana. Mas quando a gente fala em leishmanioses tegumentares, aí existem algumas dezenas de espécies de lutzomia transmitindo essas leishmanias, tá? E ele está no ambiente silvestre, peridomiciliar, periurbano e urbano, tá? E um fator de risco interessante, ou
uma característica, né, nessas áreas peridomiciliares é a criação de alguns animais que podem ajudar ou favorecer, né, a manutenção desse inseto nessa área. Como, por exemplo, criação de galinhas do fundo de quintal em algumas áreas peridomiciliares, né, aqueles galinheiros que ficam ali no fundo de quintal, porque as galinhas são refratárias, elas não adoecem por leishmania, tá? Então, mas elas têm sangue, né? Todo mundo sabe disso, e aí elas vão ser fontes de alimentação para o inseto. E elas dormem ali empoleiradas, produzindo muita matéria orgânica, defecando ali no solo, durante a noite, e ali acumula bastante matéria biológica, né? As fezes em decomposição ficam ali naquele solo, que vai ser um excelente berçário para a reprodução desse insetinho aqui, né, do flebotomínio. Então, o flebotomínio que voa pouco, ele não vai ter muito trabalho. Ele vai subir durante a noite para o puleiro, né, e se alimentar do sangue dessas aves. Para essas aves não vai ter importância, elas não vão se infectar com leishmania, então ela vai simplesmente ser a fonte de alimentação do Lutzomia. E essa Lutzomia, depois de alimentada, ela desce, né, a fêmea, que é quem se alimenta de sangue, desce para o solo e vai depositar os ovos naquela matéria biológica em decomposição aqui no solo. Então, vão ser criadores. Então, esses criadouros para o Lutzomia. Então, esses galinheiros de fundo de quintal são, inclusive, em alguns trabalhos trazem isso, né, que é um importante fator de risco para a leishmaniose, a presença de criações de animais muito próximas aos domicílios humanos, tá? Porque favorecem a criação do Lutzomia, que é o principal transmissor de leishmania. E isso acontece muito às vezes, nesses centros urbanos, né, onde tem um crescimento desordenado e muitas pessoas elas acabam criando esses animais no fundo de quintal, e essas criações elas ficam muito próximas aos domicílios humanos, né, tudo misturado aí de uma forma completamente desordenada. Isso favorece muito, e foi assim que aconteceu o processo de urbanização da leishmaniose. Então, esses flebotomínios dessa transmissão, falando da biologia desses insetos, eles são holometabólicos, ou seja, eles possuem metamorfose completa, onde tem ovo, larva, né, com vários estádios, a pupa e o adulto. O adulto, as fêmeas se alimentam de sangue, porque elas precisam desse sangue para maturar seus ovos, e todas essas formas de vida imaturas, elas precisam de matéria biológica em decomposição, matéria úmida em decomposição, não de água propriamente dito, como é o caso dos culicídios, né, da muriçoca comum que a gente tem nos domicílios. Então, por isso que essa criação de animais com produção de muita matéria biológica é tão importante para a manutenção desses insetos. E essas formas de vida, elas são praticamente invisíveis, e a gente não consegue encontrar os criadouros, tá? Por isso que é tão difícil controlar esse inseto no ambiente, e daí é tão difícil controlar a leishmaniose, né? Então, eles se desenvolvem nesses locais ricos em matéria orgânica, as larvas vão viver nesses locais úmidos, com bastante matéria orgânica para se alimentar. Primordialmente, eles viviam em florestas, mas hoje, com esse processo de urbanização, desmatamento e tudo, ele já se adaptou a uma nova realidade, e a gente tem nesses ambientes modificados pelo homem o Lutzomia, frequentando esses ambientes, e reforçando aqui que somente as fêmeas vão se alimentar de sangue, não somente as fêmeas têm uma importância epidemiológica na transmissão da leishmaniose. Esse inseto é tão importante na transmissão, ele sofreu, né, todo um processo de adaptação junto com leishmania, e ele realmente tem uma participação, uma importância muito grande nessa transmissão, porque ele produz, né, e ele tem na sua saliva um importante vasodilatador.
esse vasodilatador dos mais potentes vasodilatadores conhecidos, que é o Maxidillan, tá? Então, a saliva desses insetos, elas têm várias substâncias que têm ação anticoagulante, promove essa antiagregação plaquetária e esse importante vasodilatador, o que vai causar uma estimulação de macrófagos, né, onde essa vasodilatação ou essa reação alérgica à picada do inseto vai atrair macrófagos e no momento da picada, esse inseto, ele inocula as formas infectantes da leishmania e esses macrófagos que chegam ali devido a essa estimulação da picada do inseto, eles vão ser importantíssimos para a infecção pelo parasito, tá? Porque o parasito, ele precisa dessas células para sua reprodução. Então, todo esse processo, né, de hematofagia do Lutzomia, inoculando, né, no momento em que ele está se alimentando de sangue, inoculando as formas infectantes de leishmania, e ali, na saliva desse inseto, com essas substâncias que vão causar uma atração de macrófagos para aquela área, vai causar justamente esse processo de infecção, tá? Porque a leishmania vai ter facilmente o acesso a esses macrófagos, onde elas vão penetrar nesses macrófagos, se reproduzirem, e daí causar a infecção, né, nos seus hospedeiros, tá? Bom, aí falando agora do parasito, a gente tem duas principais formas desse parasito, onde a gente observa aqui as formas amastigotas, que são formas arredondadas, com um flagelo que fica escondido dentro de uma bolsa flagelar, onde a gente não consegue observar em microscopia óptica, somente em microscopia eletrônica. Lembrem que como eles são quinetoplastida, né, eles possuem essa organela como os trypanosomatídeos, né, como foi falado já anteriormente. Ele possui cinetoplasto, essa organela que é tão importante ali na reprodução dos parasitos, né, porque é bastante rico em material genético, e ele está ali, né, como característica desses parasitos, desses protozoários. Então, essas formas amastigotas são, assim, arredondadas, com um flagelo muito pequeno, rudimentar, que fica dentro dessa bolsa flagelar, tá? Não é exteriorizado, e essas formas, elas são encontradas apenas nos hospedeiros vertebrados. A outra principal forma da leishmania são as formas promastigotas, que são essas formas mais alongadas, onde a gente observa um flagelo bem pronunciado na região anterior da célula. Mais uma vez, o cinetoplasto vai estar presente, né, que é característico desses parasitos, o núcleo. E essas formas aqui, elas são encontradas especificamente apenas nos hospedeiros invertebrados, no caso, os insetos do gênero Lutzomia. E no processo de transmissão, né, esses insetos, eles inoculam no homem, ou em outros mamíferos. Essa forma aqui, que é a forma que é encontrada nos vetores, né, no Lutzomia, quando elas penetram no macrófago, elas transformam-se nessa forma mastigota, tá? E então, quando um novo Lutzomia vem sugar o sangue de um indivíduo infectado, ele vai se infectar com essas formas amastigotas. E no organismo do flebotomínio, essas formas amastigotas, elas vão passar por um processo de transformação. E essa forma intermediária é chamada de paramastigota. Vejam que ela está aqui passando por esse processo de transformação, ela vai se alongando e o flagelo ele vai aumentando. Então, essas formas intermediárias são chamadas de paramastigotas, tá? Então, essa forma mastigota é encontrada apenas nos hospedeiros vertebrados e é a forma que infecta o Lutzomia. E a forma promastigota é encontrada apenas no Lutzomia e é a forma que vai ser inoculada nos hospedeiros vertebrados. Mas a gente vai detalhar melhor o ciclo aqui, mais para frente. Então, aqui são um esquema da forma mastigota, que é uma forma arredondada, com flagelo muito curto dentro dessa bolsa, tá? Um cinetoplasto, núcleo e outras organelas, mitocôndrias e etc.
Tá? Mais uma vez, aqui o esquema dessas formas amastigotas. Tá? Essas são as formas que a gente encontra no hospedeiro vertebrado. Então, aqui, essa é a imagem que a gente vê na microscopia óptica. A gente tem aqui o núcleo de macrófagos, tá? De algumas células de defesa, vê algumas hemácias, né? E vê vários amastigotas aqui, tá? De leishmania. Certo? E essas formas amastigotas encontradas, né, nesses principais órgãos aqui, tá? São linfonodos, medula óssea, baço, fígado, tá? São os principais órgãos acometidos por esses parasitos. E essas formas amastigotas ficam nas células, nos macrófagos desses órgãos, fígado, baço, medula óssea, linfonodos. Mas podemos encontrar também em outros órgãos, como nos rins, nos pulmões e no intestino, lá nas placas de Peyer, né, que é estruturas importantes, né, na imunologia ali dentro do tecido do intestino, tá, da parede do intestino. As formas promastigotas são essas formas alongadas, tá, onde a gente tem núcleo, cinetoplasto, e o flagelo na extremidade anterior da célula. Essas formas a gente só encontra nos hospedeiros vertebrados. Então, se dá desse jeito, né, a infecção. Os flebotomíneos, quando se alimentam de sangue de um indivíduo infectado, né, de um hospedeiro infectado, ele vai ingerir aquelas formas amastigotas, que se transformam em paramastigotas, né, que são as formas intermediárias, e essas paramastigotas lá no intestino, no tubo digestivo dos flebotomíneos, elas vão chegar às formas de promastigotas, e essas formas de promastigotas vão migrar para as glândulas salivares, para quando eles forem se alimentar de novos hospedeiros, elas regurgitarem e inocularem, então, essas formas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado. Né? São essas formas alongadas aqui que vão estar nas glândulas salivares desses insetos. Certo? Então, aqui só para mostrar o momento da hematofagia, né? A pele humana ou de outro reservatório. O flebotomínio introduz a sua probóscide na pele e consegue sugar o sangue dos capilares dessa pele. E aí, no momento em que ele está sugando o sangue, se ele estiver infectado, ele vai regurgitar, porque as glândulas salivares estarão repletas de formas promastigotas metacíclicas, o que atrapalha a passagem do sangue, né, por esse tubo do inseto, e aí ele regurgita. No que ele regurgita, essas formas promastigotas metacíclicas vão ser inoculadas nesses hospedeiros. E assim acontece a infecção. Essa é a principal forma de transmissão, tá? Através da hematofagia dos flebotomíneos, do gênero, no caso, as viscerostomia, Lopes, principal vetor. Em outras áreas, mas existem agulhas comparadas. E aí, essa forma de transmissão, ela representa uma importância maior em pacientes aidéticos, né, em pacientes infectados com HIV sem tratamento, onde eles têm um comprometimento imunológico importante. A gente observa, né, a literatura traz essas informações, que a leishmaniose ela ocorre, né, como uma doença importante em pacientes com algum comprometimento do sistema imunológico, e aí esses pacientes que compartilham agulhas podem ter essa forma de transmissão. Acidentes de laboratório podem acontecer, quem trabalha em laboratório especializado, né, em leishmaniose, pode se acidentar e se infectar com as formas de vida desse parasito, que são cultivados nesse laboratório. Existe possibilidade da transmissão congênita através da placenta, né?
E transfusão sanguínea, né? Apesar de hoje em dia ser bastante difícil, porque normalmente as pessoas que são doadoras, elas são testadas também para várias doenças, e leishmania pode ser testada, mas isso demonstra que esse método de transmissão, essa forma de transmissão, traz dessa certeza que a leishmaniose ocorre em países realmente onde não se tem em países que não são desenvolvidos, né, onde não se faz, por exemplo, a testagem dos doadores de sangue. Bom, então aqui é o ciclo de vida, né, isso tudo que a gente falou, o ciclo de vida do parasita, onde tem as formas promastigotas metacíclicas são inoculadas no hospedeiro vertebrado, elas vão ser fagocitadas por macrófagos. Dentro do macrófago, elas se transformam nas formas amastigotas, se reproduzem e rompem esse macrófago. Essas amastigotas vão penetrar em novos macrófagos, se reproduzirem. Isso vai ser um ciclo, né, infinito aí nesses indivíduos infectados. Obviamente que vai existir uma reação imunológica, que a gente vai falar daqui a pouco, mas enquanto não acontecer uma resposta imune adequada, esse ciclo ele vai se repetindo, e até que um flebotomínio ele ingira, vai realizar a hematofagia nesses mamíferos infectados, eles ingerem, então, essas formas amastigotas, que no trato digestório desses insetos, elas se transformam em paramastigotas e depois promastigotas, migram para as glândulas salivares e aí eles estão prontos, então, para inocular em novos hospedeiros. Bom, partindo, então, para um indivíduo já infectado com leishmania, né, essas formas promastigotas, elas foram inoculadas, e aí elas vão formar o que a gente chama de leishmanioma, né, o foco de inoculação ali, que foi realizado pelo flebotomínio, onde caracteriza-se uma reação inflamatória local pela picada do inseto, devido àquelas substâncias que são inoculadas junto da saliva desse inseto. Em pacientes imunocompetentes, pode evoluir muito frequentemente para uma cura espontânea, tá? Porque se o paciente ele tem uma boa imunidade celular, essa imunidade celular é bastante efetiva e consegue debelar a infecção, mas alguns pacientes, alguns indivíduos não vão ter essa resposta tão eficaz, e esse parasita ele vai infectar, então, esses macrófagos, e conseguem se reproduzir e migrar, né, para vários órgãos, chegando na circulação, e circulação sanguínea linfática, vai passar pelos linfonodos, e ali se visceralizar. Isso quando a gente fala em leishmaniose visceral. Se for leishmaniose cutânea, essa infecção ela fica restrita ao tecido cutâneo, né, a pele do hospedeiro. Mas quando a gente fala em leishmania infantis Chagas, ela vai penetrar em outros tecidos, né, através da circulação, e vai se visceralizar, e os tecidos mais acometidos são baço, fígado, pulmão, rins, medula óssea, entre outros. Bom, como a gente falou, se o paciente ele tem uma boa resposta imune, onde existe um equilíbrio da resposta TH1 e TH2, que é a resposta celular e humoral, esses pacientes eles podem frequentemente evoluir para a cura. Mas quando o paciente ele tem uma resposta predominantemente TH1, onde vai ocorrer um aumento de interleucina 12, interferon, e entre outras citocinas, isso é uma resposta muito boa para o paciente, porque nessa resposta predominantemente celular, esses pacientes, essa resposta imunológica ela é muito mais efetiva contra a leishmania. Então, esses pacientes, geralmente, eles vão evoluir para a cura espontânea. Quando a resposta, ela tem um predomínio da resposta TH2,
né, com o aumento de outras interleucinas e diminuição de interferon, o que vai acontecer é um aumento muito exagerado de produção de anticorpos, né? Recrutamento de linfócitos B, produção de anticorpos. Então, tem uma excelente resposta humoral, no entanto, a resposta humoral não é uma boa resposta para o controle da leishmania. Então, esse indivíduo, ele vai ter leishmaniose, ele vai ter a doença na sua forma clínica. Tá? Então, o ideal é que essa resposta TH1, TH2, ela seja equilibrada, mas em alguns pacientes, muitas vezes por fatores genéticos, pode estar envolvido nesse tipo de resposta imunológica, ele pode ter um predomínio de TH1 ou TH2, e aí, dependendo desse predomínio, ele pode evoluir para a cura ou para a doença na forma mais grave. Tá, então aqui só para ilustrar, mais uma vez, né, esses pacientes, eles podem ter esses dois tipos de resposta, e dependendo do predomínio de uma ou da outra, isso pode evoluir para cura na TH1 ou para doença na TH2, porque aqui na TH2 aí vai ter um predomínio de produção de anticorpos, o que não é bom porque trata-se de, não é bom para o controle da leishmania, porque trata-se de um protozoário que é intracelular, tá? Então, os anticorpos, eles não vão ser muito efetivos ou eficazes aqui no controle da leishmania. Certo? Então, mais uma vez, né, a gente mostrando aqui esses tipos de respostas e a evolução, então, da manifestação clínica desses pacientes. Isso acontece nos reservatórios, nos animais, né, e nos humanos também, tá? Inclusive nos cães, muitas vezes, o cão é considerado reservatório porque muitas vezes ele evolui para uma forma assintomática, né? Ele consegue ter uma resposta TH1 mais predominante, e aí ele controla bem a infecção e não apresenta sintoma. Só que no cão, a leishmania, ela tem um tropismo pela pele do animal, então ele tem ele torna-se uma excelente fonte de infecção para o flebotomínio, porque tem muita leishmania ali na pele dele, e o flebotomínio, quando se alimenta de sangue dele, acaba ingerindo essas formas mastigotas e se infectando. Então, por isso que o cão é tão importante nos centros urbanos como reservatórios de leishmania, porque eles podem ser assintomáticos em aproximadamente 50% a 60% dos cães, são assintomáticos, então ficam silenciosos nas regiões endêmicas e servem de fonte de infecção para o flebotomínio. E aí, então, esses flebotomínios podem transmitir leishmania para outros animais, inclusive para o homem. Bom, com relação à clínica, então, esses pacientes infectados, eles vão apresentar um aumento do baço, né, esplenomegalia, né, por causa de infarto, inflamação, né, aumento do tecido esplênico. A hepatosplenomegalia também pode ser evidente no caso da leishmaniose visceral, tá, por um processo inflamatório devido à infecção, né, a presença do parasito nesses macrófagos ali do baço, do fígado, e aí todo esse processo vai causar uma alteração de função hepática que leva a um quadro de desproteinemia e esse desequilíbrio, né, de proteínas ali, albumina e globulina, né, ele vai causar uma alteração de perfil, né, dessa proporção de albumina e globulina, e a diminuição de albumina, isso vai levar a um quadro de hipoproteinemia, o que gera um extravasamento de líquido, causando esse edema nos membros inferiores desses pacientes. Bom, no tecido hemocitopoético também, ele vai ser atingido, onde medula óssea é um dos principais berços, né, de replicação de leishmania. Então, as células de formação das células sanguíneas, né, responsáveis pela produção das células sanguíneas, elas vão ser diretamente afetadas, porque a leishmania, ela tem esse tropismo também por medula óssea. Por isso
que os indivíduos acometidos eles vão apresentar esse quadro de anemia e diminuição de outras células também sanguíneas, tá? Devido a essa reprodução do parasito na medula óssea, causando essa desregulação da hematopoiese, certo? Como a gente tinha comentado anteriormente, pode acontecer a infecção, né? A infecção pode ter tecidos de renal também, tá? E, além disso, pode ocorrer deposição de imunocomplexos nos rins, tá? O que vai causar uma alteração de função renal, e isso tudo vai levar a um quadro vai agravar esse quadro de hipoproteinemia por causa dessa lesão renal, devido à proteinúria, né? Esses pacientes, eles vão ter ainda uma diminuição mais intensa de proteína, e isso vai agravando o quadro, devido a essa alteração de tecido renal, tá? Devido à presença do parasito ou deposição de imunocomplexos também, que podem levar a um quadro de glomerulonefrite. Certo, então os linfonodos, pulmões, aparelho digestivo também, lembra das placas de Peyer, eles podem se multiplicar ali também, tá? E no caso na Índia, existe um quadro, né, de leishmaniose dérmica pós-Calazar. Então, pacientes que foram acometidos por leishmaniose visceral. A Calazar é o nome popular da leishmaniose visceral, né? Então, os pacientes ali da Índia, principalmente, apresentaram um quadro de leishmaniose visceral e foram tratados, eles eventualmente podem apresentar um quadro dérmico, tá? E o que vem chamando a atenção é que no Brasil, em alguns casos, já se observa isso também, tá? Há pacientes tratados para leishmaniose visceral, posteriormente ao tratamento, pode apresentar alguns quadros dérmicos, com algumas lesões cutâneas, tá? E essa leishmaniose dérmica pós-Calazar, ela pode aparecer alguns meses depois do tratamento, ou até 5 anos após esse tratamento e cura do paciente, tá? Provavelmente porque foi realizado o tratamento, mas ficou, né, alguma área infectada ainda com leishmania, não matou 100% dos parasitos, e depois de um tempo, por algum desequilíbrio imunológico, esses parasitos eles vão se replicar novamente, só que vão manifestar outra forma clínica, tá? Devido já até por uma própria memória imunológica do paciente e tal, então vai ter outro tipo de interação do parasito e hospedeiro, e daí essa manifestação clínica ser diferente. Bom, só que a gente tem que levar em consideração fatores muito importantes em pacientes vulneráveis, né, que vivem nessas áreas pobres, como a gente falou, a leishmaniose é uma doença que acomete mais essas pessoas que vivem em áreas pobres, porque são pessoas que têm desnutrição, ou têm outras infecções, né, outras comorbidades, que causam o imunocomprometimento, e isso vai favorecer o desenvolvimento da leishmaniose. A gente já comentou isso anteriormente, né? Pacientes imunocompetentes, normalmente, eles evoluem para a cura, porque eles conseguem ter uma boa resposta imunológica e conseguem controlar essa infecção. Já aqueles pacientes desnutridos ou com outras infecções, outras comorbidades que causam um imunocomprometimento, isso não acontece. Então, esses pacientes são um grupo de risco, e eles, se não tratados, ou a doença vai evoluir de forma muito grave, e inclusive chegando a óbito, tá? Bom, então a doença, ela apresenta essa fase aguda, no início, né, caracterizada por febre, palidez de mucosa, né, aquela anemia, hepatosplenomegalia, discreta, mas por causa da infecção no baço e no fígado, tosse, diarreia, porque o parasito ele pode se proliferar no pulmão e no
no intestino. E já na fase crônica, né, no Kala-Azar clássico, esses sintomas eles vão se agravando. E aí o paciente já vai apresentar um quadro de desnutrição, podendo apresentar um quadro de caquexia. Essa hepatosplenomegalia, né, o aumento do fígado e baço, ele já vai ser bastante evidente. Edema devido àquela hipoproteinemia, cansaço, né, dispneia, dores de cabeça, dores musculares, e aí as infecções secundárias, porque esses pacientes, normalmente, eles já têm um imunocomprometimento importante, tá? Então, outras comorbidades vão aparecer aqui junto com leishmaniose. Por isso que é tão importante, um grupo de risco importante são pacientes HIV positivos sem tratamento, né? Pacientes que apresentam quadro realmente de AIDS. Então, aqui, ó, só para demonstrar o emagrecimento nessas crianças, né, infectadas, a gente vê que os pacientes, eles apresentam um quadro de desnutrição e aumento de abdômen devido ao acúmulo de líquido, devido pela hipoproteinemia, extravasamento e acúmulo de líquido aqui, e aumento de fígado e baço, tá? Além do edema de membros inferiores, também devido à hipoproteinemia. Já por alterações de função hepática e renal, tá? Por isso que ocorre esse acúmulo de líquido nesses pacientes. Nos cães, né, isso pode acontecer, né, a gente já, da mesma forma, a gente já tinha comentado que muitos dos cães, eles podem evoluir assintomaticamente, né, aproximadamente metade dos cães infectados, eles evoluem sem sintomas, chegando, inclusive, a evoluir para cura espontânea, ou podem apresentar os sintomas. E esse período de incubação, ele pode variar entre 3 meses e 2 anos, e mesmo no caso do leishmaniose visceral, os cães, eles podem apresentar uma repercussão cutânea. Então, apesar de estarem infectados, por exemplo, por leishmania infantum chagas, onde vão apresentar hepatosplenomegalia, anemia, lesões renais, intestinais, oculares também podem apresentar, eles podem apresentar algumas lesões de pele, tá? Porque no cão, a leishmania tem essa predileção por esse tipo de tecido, né? Pela pele, ok? Então, aqui, ilustrando aí alguns casos bem clássicos, né, onde esses animais, eles apresentam uma clínica bastante evidente de caquexia, né, um emagrecimento exagerado e lesões de pele, tá? Além do crescimento exagerado de unhas. Nem todos os animais vão apresentar esses quadros, tá, gente? Lesão de pele, de aumento exagerado de unhas, às vezes apresentam lesões oculares, mas às vezes o animal aparentemente é sadio, apresenta um leve emagrecimento apenas, um pouco de diarreia, enfim, isso é muito variável, a clínica no cão é muito variável, tá? E aí são vários sinais que devem ser levados em consideração. Então, por isso que o cão é importante, porque muitas vezes ele é assintomático e fica ali na região, né, sendo de forma silenciosa, sendo a fonte de infecção para os lutzomia, e esses lutzomia se alimentam desses cães, se infectam e depois transmitem para o homem. Bom, falando aí de leishmaniose tegumentar, aí a resposta imunológica é basicamente a mesma, tá? A gente já comentou sobre isso, podendo haver ali no local um processo inflamatório devido à inoculação do parasito, e evoluindo então para uma resposta, se for equilibrada, TH1, TH2, os pacientes, eles podem evoluir para a cura naturalmente. Quando a resposta ela é predominantemente TH1, geralmente evolui para a cura, eles têm uma melhor eficácia nessa resposta imune, mas quando é uma resposta predominantemente TH2, essa resposta ela já não é tão boa, e esses pacientes podem apresentar os quadros clínicos, tá? Então, é diretamente proporcional essa relação, infecção e resposta imune, tá? Nas várias formas de manifestação das leishmanioses tegumentares, tá? As cutâneas, essas simples, tá? As leishmanioses cutânea mucosa, enfim, todas as formas clínicas que a gente vai detalhar agora, para vocês terem
esse discernimento sobre as diferentes formas de transmissão da leishmania, as diferentes formas clínicas da leishmania, tá? Então, a leishmaniose tegumentar, ela pode se apresentar com essas manifestações clínicas. Cutânea, com lesões, geralmente lesões únicas, né? Mas pode até ter, em alguns pacientes, mais de uma lesão com essa característica ulcerativa. Ela é causada no Brasil, principalmente pela Leishmania brasiliensis, tá? Mas já existe alguns relatos falando que no Brasil existe uma repercussão cutânea em humanos causada pela Leishmania infantum chagas. Então, pacientes com leishmaniose visceral apresentam esse quadro de leishmaniose cutânea, tá? Mas o clássico da leishmaniose cutânea é causado pela Leishmania brasiliensis. Aqui no Nordeste, no Brasil, de uma forma geral, é a mais comum causadora de leishmaniose cutânea, é a forma clínica mais comum que a gente encontra, principalmente aqui no Nordeste. Tá? No Norte, aqui a gente vai ter outras formas clínicas. Leishmaniose cutânea disseminada, tá? Também pode acontecer naqueles pacientes com algum imunocomprometimento. Eles vão ser infectados pela Leishmania também brasiliensis, que causa a cutânea, mas aqueles pacientes imunocomprometidos podem ter esse quadro disseminado, onde a Leishmania se espalha pela pele, né, do indivíduo, devido a uma baixa resposta imunológica desse indivíduo. A cutânea difusa, é importante salientar que, nesse caso, geralmente as lesões elas não são ulcerativas, elas são com esse aspecto verrucoso, tá? E é causada pela Leishmania amazonensis. Essa forma clínica, ela é mais comum na região norte do Brasil e alguns outros países que fazem fronteira com a Amazônia, tá? A leishmaniose cutânea atípica é aquela que a gente tem comentado, né, que no Brasil já se tem esses relatos da leishmaniose visceral ter alguma repercussão cutânea, com algumas lesões atípicas, tá, de pele, nesses pacientes. Então, isso é uma coisa nova, que vem se observando em raros pacientes, mas já se observa, o que se observava antes apenas em pacientes da Índia, tá, com a espécie que ocorre lá, mas a gente já tem visto alguns relatos aqui no Brasil também. E a mucosa ou mucocutânea, que é causada pela Leishmania brasiliensis, e que geralmente ela ocorre em pacientes que foram tratados pela leishmaniose, para a leishmaniose cutânea, e anos depois da cura, eles podem apresentar essas lesões, tá, nas áreas de pele e cartilagem, certo? Então, esses pacientes podem apresentar esse quadro como se fosse uma recidiva da leishmaniose cutânea, né, após anos do tratamento e cura desse paciente, só que aí a leishmania, ela já não vai apresentar, a leishmaniose, ela não vai apresentar aquela forma clínica simples, cutânea. Ela vai apresentar esse quadro mucocutâneo, tá? Também causado pela Leishmania brasiliensis, principalmente, mas o guianensis também está envolvido. Então, tá, as formas clínicas, tá? Cutânea, localizada ou disseminada naqueles pacientes imunocomprometidos. A mucosa pode ser a cutânea mucosa, onde já tem lesões aqui, ó, em áreas de cartilagem, tá? E uma característica que ela não destrói tecido ósseo, tá? Ela destrói cartilagem. Então, muitas vezes ela comete, às vezes você não vê a lesão externamente na pele, mas ela está causando destruição de cartilagem, de septo nasal, por exemplo, e o nariz ele fica meio caído, tá? Porque destrói a cartilagem que sustenta o nariz, então modifica a forma desse nariz. Palato mole também, tá? Essas lesões acontecem nas formas de leishmaniose cutânea mucosa. E na leishmaniose difusa, que é aquela recidiva, né, depois do tratamento da leishmaniose cutânea, que os pacientes podem apresentar... Eita, desculpem.
Nesse caso aqui, são aqueles pacientes com alguma deficiência de resposta imune que eles apresentam um quadro difuso, né, de várias lesões. Isso são pacientes que são mais raras, né, essa manifestação clínica, ela é bem mais rara e acontece em pacientes específicos, tá, que tem algum problema imunológico, enfim, são casos muito mais raros, não são realmente, não são comuns essa forma de apresentação, com essas lesões difusas. Bom, então o que a gente tem a falar sobre as características dessas lesões, né, é que na leishmaniose cutânea, que é a mais comum, ela é causada principalmente pela Leishmania brasiliensis, tá? Onde a gente tem uma relação aí mais ou menos equilibrada, né? Uma quantidade média de parasitos, macrófagos, imunidade celular, produção baixa de anticorpo, né? Boa produção de interferon, então ela é bem controlada, vamos dizer assim, onde são lesões simples, tá? E é a forma mais comum da leishmaniose tegumentar. Mas ela pode apresentar esse quadro mucoso, né, o mucocutâneo, onde esses pacientes eles já foram tratados e aí recidivaram com essa forma mucosa, ou mucocutânea, também causada principalmente pelo brasiliensis, e aí a gente já tem pacientes com poucos parasitos, poucos macrófagos, mas bastante uma imunidade celular bastante exacerbada, né, grande produção de anticorpos, interferon também alto, mas eles por algum desequilíbrio nessa relação esses pacientes eles podem apresentar esse quadro mucoso. Ou ainda no caso da cutânea difusa, que é causada pela amazonensis, né, são aqueles casos mais raros, né, é uma minoria que acontece, né, felizmente, né, na grande maioria dos casos de leishmaniose tegumentar é causada pela brasiliensis, que é menos grave, mas a amazonensis, quando acomete esses pacientes, principalmente pacientes imunocomprometidos, aí a gente vai ter um quadro mais grave, que é aquele quadro do slide anterior, que a gente mostrou com várias lesões, e o tratamento também é um pouco mais complicado, onde já se observa uma grande quantidade de parasitos, de macrófagos, imunidade celular quase zero, tá, com bastante produção de anticorpos, certo? Então, a imunidade TH2, ela é mais predominante aqui, nesses pacientes, mas não é uma boa imunidade, né, porque se trata de um parasito que é celular, né, intracelular. Então, a produção de anticorpo ela não é eficiente. Bom, e como se faz o diagnóstico? O diagnóstico através dos sinais, né, sintomas clínicos, né, tanto no homem como no cão, pode ser observado essa anamnese bem feita, né, nesses pacientes humanos ou caninos, juntamente com os aspectos epidemiológicos, onde vivem esses pacientes e se ocorreram outros casos, enfim, várias informações elas devem ser levantadas aqui. E aí pode-se optar por duas formas de diagnóstico laboratorial, um diagnóstico direto ou indireto. No caso de diagnóstico direto, pode-se fazer a pesquisa do parasito, e o melhor tecido para pesquisa de parasito seria a punção de medula óssea, para se fazer, né, tanto no homem como no cão, tá? Ou raspado ou biópsia de pele, tá? Tanto no homem como no cão. No caso do homem, se for tegumentar, tá? E aí a busca do parasito naqueles macrófagos, tá? Se confecciona as lâminas com esse material coletado e vai buscar os macrófagos infectados. Ou esse material ele pode ser encaminhado para a realização de PCR, né? Eles são excelentes também, exames, só que são mais caros, mas eles vão detectar DNA de parasito nesse tipo de material coletado, tanto pode ser medula óssea ou biópsia de pele,
no homem, principalmente, se for tegumentar. No cão, a visceral também pode se fazer biópsia de pele para a pesquisa de leishmania, porque no cão, lembram que eu falei que a gente vai observar nos cães, mesmo com leishmania infantis chagas, muito parasito na pele desses cães. Mas o mais comum é a realização de diagnóstico indireto, através de exames imunológicos, tá? Onde se utiliza a reação de imunofluorescência, ou ELISA, tá? Ou a fixação de complementos, no caso de humanos. Em cães, hoje em dia se tem um diagnóstico rápido, tá? Que é o DPP, que é de triagem, e depois se faz o ELISA com um diagnóstico confirmatório. A RIF em cães, ela caiu em desuso, já foi o teste ouro para diagnóstico de leishmaniose canina, mas hoje ela caiu em desuso pela própria legislação vigente no Brasil. Mas em humanos pode ser utilizado o RIF, né, a imunofluorescência indireta, ou ELISA, ou fixação de complemento, onde se busca anticorpos anti-leishmania. Por isso se trata de diagnósticos indiretos. Bom, então o tratamento, apesar de ser uma doença bastante antiga, a indústria farmacêutica ela não tem avançado muito na produção de fármacos para o tratamento da leishmania. Então, o que a gente tinha nos anos 60, 70, basicamente não evoluiu até hoje. Então, o fármaco mais utilizado para tratamento de leishmaniose é ainda esse antimoniato de hemoglobina, né, com o nome comercial de Glucantime, é o mais acredito, devendo-se ter alguns cuidados em alguns grupos específicos de pacientes, mas pode-se utilizar também o isotianato de pentamidina ou anfotericina B, certo? Em pacientes com resistência, né, mas até agora não se tem relatos de resistência, mas pode-se utilizar o milteforam. Esse milteforam, ele está sendo utilizado para tratamento canino, tá? Ele foi autorizado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura para se fazer o tratamento em cães. Então, atualmente, desde 2016, o milteforam ele foi autorizado para a utilização do tratamento de leishmaniose visceral canina no Brasil, certo? Tem os efeitos colaterais também, assim como os outros fármacos também podem apresentar alguns efeitos colaterais. No caso da leishmaniose tegumentar, também não se tem muita alteração nesse quadro, nesse arsenal de fármacos, tá? É o Glucantime, né, que ainda é o principal, utilizado para o tratamento da leishmaniose, no caso. Anfotericina B, pentamidinas também, miltefosina, né, que está sendo estudada essa possibilidade de utilização da miltefosina nesses casos de leishmaniose tegumentar também. E a pentoxifilina, certo? Que também está sendo utilizada para o tratamento desses pacientes. Bom, com relação à profilaxia e controle, diagnosticar e tratar todos os doentes, né, e no caso dos cães, principalmente, para se retirar aqueles cães que estão no ambiente ali, que são importantes fontes de infecção para o mosquito, para o flebotomínio. Educação para a saúde, né, é muito importante para evitar acúmulo de lixo, para ensinar a população como se faz o controle do flebotomínio, uso de inseticidas em áreas que são endêmicas, onde se tem casos confirmados de leishmaniose, se faz a detectação dos domicílios, uso de repelentes para evitar a picada do inseto, uso de telas nas portas e janelas dessas casas, construção de casas longe das matas, isso é uma medida muito importante que deve ser utilizada, tratar os animais domésticos infectados, tá? Em alguns casos, a eutanásia é a indicação para controle, porque nem todos os animais eles respondem bem ao tratamento, e o combate das formas adultas do inseto vetor.
já que as formas imaturas, elas ficam no ambiente e é muito difícil a gente saber onde são exatamente os criadores. Então, não dá para fazer desatização de todo o ambiente. Tá? Se faz na parede das casas para evitar que os flebotomínios entrem nessas casas, né, com essa desinsetização. Então, esse é o ciclo, né, desse programa de profilaxia e controle: diagnosticar e tratar os doentes, eliminar os cães com sorologia positiva, mas a gente vem observando que esse tipo de conduta ela não tem diminuído os casos de leishmaniose no Brasil, tá? Se tem programas de eutanásia de cães positivos, mas mesmo com essas eutanásias não tem se diminuído os casos de leishmaniose. Combate às formas do vetor seria a melhor forma de prevenção, tá? Melhorar as condições de vida da população e educação e saúde são também primordiais. Então, essas três formas aqui, essas três medidas profiláticas são excelentes, mas a gente sabe que existe vários entraves políticos, socioeconômicos aí no nosso país que dificultam essa boa implementação desses programas de saúde. No caso dos cães, existe a utilização de coleiras ou de repelentes, tá? Para evitar que eles sejam expostos à picada pelo inseto. Então, são coleiras impregnadas com inseticidas ou utilização de inseticidas direto no deles, né, que tem um tempo de ação ali, normalmente em torno de 90 dias, e associado a isso pode-se fazer a vacinação, tá? Então, para cães existe vacinação contra a leishmaniose. Então, se faz essa dupla ação aí de prevenção. Utiliza repelente, seja na forma de coleira ou de repelentes, e a vacinação. Lembrando que a vacinação nos cães só pode ser feita nos cães negativos, tá? Os cães positivos, eles devem ser tratados. Bom, é isso, gente. A gente vai deixar isso aí disponível para vocês acessarem, e as dúvidas, vamos abrir um fórum para que vocês façam as perguntas e a gente converse um pouco mais sobre as dúvidas que porventura aparecerem sobre o assunto, tá? Podem consultar aí todo o material que vai ser disponibilizado para vocês, e a gente está disponível aí para tirar as dúvidas para vocês.